Beleza, tá gravando agora. Ó, eu tô vendo no reflexo da TV. Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael, e eu sou o Kael, e esse aqui é o vídeo com spoilers do filme O Sobrevivente, lançado agora dia 20 de novembro de 2025. Eu acabei de sair do cinema e acabei de gravar o vídeo sem spoilers, e agora a gente vai falar mais desse filme. Desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana tem pelo menos 2 vídeos de um lançamento, seja do streaming ou do cinema, além de um vídeo aleatório que eu vou estar soltando ali para vocês, falando de alguns outros temas. Bom, vamos lá então falar do filme. O filme que eu assisti agora, que eu acabei de sair, ele é um remake, né, de um filme chamado O Sobrevivente, de 1987, estrelado por Arnoldão, né, o Arnold Schwarzenegger, e agora fizeram um remake, né, com o mesmo plot, a mesma ideia, só que agora estrelado pelo Glen Powell, né, o nosso ator famosão ali, agora que tá estourando. Ele fez Twisters, ele fez Todos Menos Você, ele fez Top Gun Maverick, ele fez Assassino por Acaso, eu acho que esse é o nome do filme. É porque eu não lembro como é que é o título em português, eu acho que é, não sei se é Assassino por Acidente ou por Acaso, enfim. São filmes que são legais, e esse cara, pra mim, ele é um ator novo ali dessa nova safra, que com certeza ele é um chama-público. Ele tem várias qualidades, mas a principal pra mim é que ele é carismático, e ele entrega bem no papel. Enfim, tô divagando, mas vamos então falar um pouco da parte técnica desse remake. O diretor, eu lembro de nome, gente, mas eu não consigo puxar na memória nada que esse cara fez. Mas eu tenho certeza que eu já devo ter visto alguma coisa dele. Que é o Edgar Wright, acho que é esse o nome. Não tenho certeza da pronúncia, tá, pessoal? E eu gostei do que eu vi, não tenho reclamações quanto à direção, tenho reclamações contra o roteiro, tá? Mas a direção ali do filme, tudo ok, a parte de ambientação, gostei muito da cidade, o jeito que aquele universo futurista é apresentado, eu gostei bastante. Fora ele, o que a gente pode falar? A gente pode falar, obviamente, do Glen Powell, que eu já citei. Além dele, a gente tem o Josh Brolin, que é o nosso Thanos, né? Ele também fez o Cable, né, no Deadpool 2, ele também fez um outro personagem que é o Tex, que é um filme também de super-herói, que o pessoal não gostou muito, apesar que eu tenho gostado do filme. Ele também fez Onde os Fracos Não Têm Vez, enfim, ele fez vários filmes bons. E ele tá nesse filme e ele faz o papel do vilão, que é um personagem chamado Dan... Cara, eu falei no filme... eu falei no vídeo sem spoilers, eu acho que é Killing? No. Killer? No. Alguma coisa assim, é Dan alguma coisa. Dan Killing. No. Killer. No. Não é Killer. Tá bom. Dan Killian. Acho que é isso, Dan Killian. Que é o nome do vilão, tá? Além dele, quem eu posso destacar, que eu reconheci no filme, foi o Michael Cera, que é o nosso Scott Pilgrim. Além dele, tem alguns personagens que eu tenho que destacar, apesar de eu não conhecer os atores, que é a personagem da Amélia, que é uma mulher que aparece mais pro fim do filme, infelizmente. Pra mim, eu acho que ela sendo introduzida no fim do filme foi um erro, ela deveria ter sido introduzida antes. Além disso, a gente tem um outro personagem, que é um do caçador, que é o... eu acho que eu também falei o nome dele. McCowney. Enfim, é um caçador principal ali dos 5 caçadores que são apresentados no filme. A gente tem apenas esses atores aqui que eu vou dar destaque, porque o filme tem bastante personagem, tem bastante ator, mas que eu vou lembrar, assim, que destacou pra mim foram esses, tá? Bom, falamos agora dos atores, vou falar um pouco agora do filme original, tá? Pra vocês poderem entender a mudança que teve, porque teve muita mudança. O filme original, ele conta a história do Ben Richards, que é um militar que se recusa a cumprir uma ordem de metralhar ali uns manifestantes, e ele acaba sendo punido, entre aspas, né, sendo obrigado a participar desse jogo chamado O Sobrevivente. E aí o que acontece? Antes dele ser punido, ele tenta fugir, ele usa uma mulher como refém, ele conta pra ela que foi a armação, só que mesmo assim eles são pegos, porque ela ajuda também, né, ela faz o disfarce deles, eles são pegos, e aí ele vai pra esse jogo e ela acaba indo junto, porque como ela sabe a verdade, o pessoal quer eliminar ela. Então eles inventam um crime pra ela, assim como inventaram pra ele, e os dois acabam participando desse jogo, lógico, junto com outros participantes ali que são ligados à parte mais revolucionária daquele universo, que eles querem ali mostrar a verdade, que a mídia manipula tudo mais, tanto que esse filme original ele tem sim essa crítica. Só que esse filme original ele é montado de uma outra forma. Os caçadores, diferente desse filme,
todos são algum personagem assim. Eu me recordo agora de dois, que é se eu não me engano, tem um personagem, inclusive, que eu acho que é o Capitão Pátria. Eu acho que é isso, tá? Ou Capitão América, ou Mister América. Tem algum personagem que é assim, que é um dos caçadores. Desse original, tá, pessoal? Tem também um personagem que chama Sub-Zero, que eu lembro que era um cara que jogava hóquei. E também tinha um Dínamo, que é outro gordinho que pilotava um carro, que dava choque. Tinha outros personagens também que eu não lembro. Tinha um que jogava fogo. Cara, eu não lembro. Eu sei que todos eles eram personagens bem caricatos ali. E tudo era por causa de um show, né? Então, tinha muito isso no original, de tudo ser muito show, muito espetáculo. Era uma coisa para o público absorver. E o jogo durava pouco, era coisa de uma noite. Né? O filme original ele acaba mais ou menos da mesma forma que esse. Porém, no filme original, tudo acontece numa única noite, onde eles conseguem o sinal, o Ben Richards consegue ajudar a revolução ali, captando o sinal de transmissão e mostrando para o povo a verdade. E aí o povo se revolta, quebra com tudo, enfim. O pessoal era manipulado, quando descobre a verdade, eles ficam com raiva e destroem tudo ali. Esse é mais ou menos o fim do filme original. Lógico, tô fazendo isso de uma forma muito reduzida, tá, pessoal? Nesse filme aqui, a gente tem o mesmo plot. Mas diferente do original, que lá era sempre algum criminoso que participava do jogo, e que se ele vencesse, ele ia viver uma vida de luxo no Caribe, ali todo feliz. Nesse aqui é diferente. Nesse aqui, o jogo dura 30 dias. E aí começam algumas inconsistências que eu vi nesse daqui. Como eu falei, para mim a direção é competente, mas o roteiro não. Para começar, o filme ele começa com o personagem do Ben Richards, ele não é um militar, tá? Ele tá desempregado, ele tá tentando recuperar o emprego dele com a filha no colo, é uma coisa bem crítica social, que é uma coisa que para mim passou do ponto nesse filme. E ele não consegue, tudo mais, a filha dele tá doente, e aí ele decide que ele vai participar de um programa na TV. E a mulher dele pede para ele só não participar do Sobrevivente, porque ela diz que todo mundo que vai para lá não volta. E eu fico tipo, tá, então as regras são diferentes? Mas não. Todo mundo que participa do Sobrevivente morre. Então, qual era a dúvida ali de entrar no programa? Eu fiquei meio assim, de qualquer forma. E existe, no filme, logo no começo, uma seleção. Então, tipo assim, ele vai até o estúdio, ele entra numa fila e ele faz uma seleção ali, ele participa de um treinamento, como se fosse uma avaliação, para saber se ele vai participar do programa. Então não são criminosos? Gente, o filme ignora isso totalmente. Jogam os personagens selecionados na tela como se eles fossem criminosos. Eu fiquei tipo, cara, ele acabou de passar de uma seleção e tipo, tinha mais gente. Então, é uma coisa manipulada, mas não é uma coisa velada. Muita gente sabe disso. Então isso aí eu achei horrível no roteiro. Como o começo do filme cara, tem vários problemas no começo do filme, tá? Tipo, de roteiro, tá? Não tô falando... Cara, não tô falando de personagem, porque o personagem do Ben Richards, ele deixa muito claro desde o início que ele tem um problema com raiva. E isso é legal, até determinado ponto, porque depois que ele entra no jogo, que ele dá todo o chilique dele ali na frente da TV, isso meio que some. Aí eu fiquei tipo, tá, agora ele virou só um cara que foge, ele não tem mais raiva de ninguém. Beleza. As cenas são legais, tá, gente? Depois que o programa começa, porque tem o Richards, tem mais um outro cara que ele salvou ali durante a avaliação e uma mulher. E lembra que eu falei da crítica social, da questão da palestrinha? É uma mulher lésbica, infelizmente. Eles jogaram isso na nossa cara de várias formas, que é uma mulher muito masculinizada, inclusive. Não precisava também, tá? Poderia ser só uma mulher lésbica normal. Ela não precisava ser basicamente uma versão masculina e chauvinista de uma mulher, tá? Porque ela é basicamente, se você colocasse um homem, seria simplesmente um mulherengo puteiro. Cara, esse tipo de coisa que pra mim estraga o filme, tá? Esse tipo de palestrinha, de quebrar, de jogar muito na nossa cara alguns discursos, quebra o filme. Mesmo que o filme tenha muita cena legal. Eu acho que sem as palestrinhas, se colocar só cenas de ação, de perseguição, cara, o filme é muito legal. O filme começa, o Ben vai atrás de uma outra identidade, ele foge, ele vai para outra cidade. Aí tem uma cena no hotel que o pessoal descobre que ele tá lá, que é muito legal essa cena do hotel, inclusive ele só descobre a rota de fuga por causa dos ratos, é muito legal.
Depois disso ele acaba encontrando um menininho, o menininho ajuda ele, que o irmão dele é o revolucionário desse daí. Só que o irmão dele conta pra ele como é que funciona a dinâmica do show, mesmo com as regras. Tem uma regra nova que ele tem que ficar se gravando e colocando no correio, que eu achei bem zoado, mas tá, né? Senão era mais fácil o cara correr pro mato e ninguém pegava ele. Tem isso. Uma coisa também que fez falta. Os caçadores, com exceção de um, que é o principal, que é justamente aquele personagem que eu falei pra vocês, que é o caçador que eu lembrei ali, do personagem, logo no começo quando eu falava da parte técnica. Eu imagino que esse cara deva ser algum ator conhecido, mas eu não conheço. Tirando esse, os outros são todos esquecíveis, tá? Nem aquele que descobre que ele tá no hotel lá e que depois, na hora da fuga, o cara corta o tendão dele. Cara, todos são esquecíveis, não tem nada ali marcante. E eles gastam muito tempo nessa questão de discursinho revolucionário, que eles querem derrubar tudo. No primeiro filme, no original, isso também existe, mas é de uma forma muito curta. É o suficiente para você entender, mas não é o foco do filme. Aqui, cara, de verdade, a gente tem uma cena muito legal, aí a gente tem uma palestrinha. Aí a gente tem outra cena muito legal e outra palestrinha. Aí a gente tem a apresentação dos personagens legais e palestrinha. Cara, cansa. O problema desse filme foi que cansou. Não interessa se essa palestrinha é de direita ou de esquerda, ou de centro, baixo, cima, melou pra frente e soco. Não interessa. É chato. Não façam isso, por favor. Gente, isso quebra a imersão do filme. Enfim, continuando. Eu e os meus enfins, né? Depois que ele foge do hotel ali, que ele consegue escapar e tudo, como eu falei, ele descobre a rota de fuga com os ratos e explode tudo, o pessoal não sabe se ele morreu ou não, ele grava o vídeo, manda, enfim, ele vai para outra cidade. Ele acaba encontrando o outro revolucionário lá, que o cara que ajudou ele manda ele para lá, que é o personagem o Elton, né, que é o personagem do Michael Cera, que ele conta que ele tem o pai dele era um ex-policial, que quando a polícia acabou, que virou a polícia agora da rede, né, que é a Network, né, é a rede, que é o nome da empresa lá. E aí os policiais se tornaram corruptos, mataram o pai dele, por isso ele quer vingança e tal. Aí a gente tem a mãe dele, que é completamente louca desse cara. Cara, é muito engraçada a mãe dele. Aí tem os policiais que quando descobrem tudo, eles entram na casa. Cara, tem muita cena legal. Aí a cena termina, palestrinha. Difícil, gente, isso é difícil. Aí finalmente, quando a gente tá lá pro fim do filme, aparece a Amélia, que o Ben Richards, ele sequestra um carro, e ela tá no carro, e ela acha que ele é o vilão, tudo, porque ela tá sendo manipulada pela mídia, e ele mostra pra ela que não, palestrinha. E aí ela acaba se envolvendo nisso e a gente vai pra cena do final, que é num avião e tudo mais, onde tá todos os caçadores. Cara, eu achei aquilo horrível, porque os caçadores são os pilotos, e eles estão levando o Ben Richards, que ele diz que tá com uma bomba que vai explodir tudo. E, cara, ficou meio ruim essa motivação, tá? Assim como também ficou meio ruim no começo, porque ele participou de uma seleção pra chegar lá e concorrer. Se bem que, ó, tem uma coisa, tá? Uma observação. No começo do filme, quando tá sendo apresentado os programas ali de entretenimento, né? Porque esse filme ele tem esse teor de pão e circo. Tem um programa que facilmente eu assistiria, tá? Se eu não me engano é Roda alguma coisa assim. Não é Roda de Jequiti não, tá, pessoal? É outra coisa. Que basicamente fica uma pessoa correndo ali numa rodinha de rato, né? E o cara vai fazendo pergunta, e cada vez que ele erra, a roda aumenta a velocidade. Cara, eu assistiria esse programa, de verdade. Lógico, não se o cara caísse da roda e morresse, como acontece ali. Mas eu assistiria esse programa, achei muito legal. Então, assim, a gente teve isso também, né? De mostrar alguma outra coisa daquele universo. Mas, cara, não é condizente com o plot do início. Ah, minha filha tá com gripe, eu não tenho dinheiro, então eu vou arriscar minha vida participando de um programa que vai me matar, porque todo mundo que participou morreu. E aí ele ainda faz uma seleção, tipo, com várias pessoas que eles foram selecionados e as outras não, então, tipo... Você entende que não faz muito sentido a nível de roteiro? E também não faz muito sentido algumas decisões. As palestrinhas cansam. Pra mim, a Amélia poderia ter sido apresentada no início, logo quando ele começa a fuga. Tem um personagem que é apresentado também, eu não lembro o nome do personagem, mas era um nome feminino, mas na verdade era um homem, que ele era meio que um trambiqueiro ali, ele falsificava coisas, vendia eletrodoméstico fora de regulação, ele era um pirateiro lá da vida, e ele era amigo do Ben Richards.
E esse personagem foi completamente subaproveitado. Inclusive, ele é de um ator até conhecido. Eu não sei qual que é o nome do ator, mas eu me recordo dele no Jurassic Park 3. Nossa senhora, agora eu mostrei que eu sou velho. Mas eu recordo dele no Jurassic Park 3. E o filme ele acaba num avião, onde o Ben Richards, ele é o cara que faz o programa lá, que é o Dan, que é o personagem de Josh Brolin, ele convence o Ben Richards. Olha, detalhe, tá, gente? O Ben Richards, o personagem do Glenn Power, ele durante todo o filme, ele sabe que a mídia tá manipulando e mentindo pra todo mundo. Tanto que aquelas gravações que ele tem que fazer, eles mudam o que ele falou pra deixar o público com mais raiva dele. E aí chega no final, o cara que é o vilão, que é o personagem do Josh Brolin, que é o Dan alguma coisa, ele vira pra ele e fala, ó... porque ele fala, não, eu aceito o acordo desde que minha família receba dinheiro. Ele fala, tá, mas sua família já morreu. E ele mostra pra ele uma gravação de alguém matando a sua família dele. Eu fiquei tipo, cara, você vai acreditar? Depois de tudo isso, você vai acreditar? E sim, ele acredita. Você tá entendendo que tem esses problemas no roteiro? E aí ele vai, mata todos os caçadores, mata até o cara do final, explode avião, ele foge. Aí depois que ele fugiu, que aí o cara da revolução lá mostra pra todo mundo as fitas, que aí todo mundo começa a falar que o Richards vive, ele vai lá no prédio e destrói tudo, mais ou menos igual ao final do primeiro filme. Lembrando que, no primeiro filme, uma noite, nesse, 30 dias de jogo. Então, tipo assim, gente, tem esses problemas no roteiro. O roteiro tem muitos desses erros que são inconsistentes, mas mesmo assim o filme é legal. Eu gostei muito do que eu vi. Agora já partindo mais pro lado do que dava pra salvar, gente, com toda certeza, eu arrancaria todas essas palestras. O filme por si só já é isso. Por exemplo, fazendo uma ponte muito direta com o filme do Robocop, o primeiro, pelo menos, o segundo também, mas o segundo em um grau menor. No primeiro filme do Robocop, a gente vê como a mídia manipula as pessoas, né? Como ela dá a sensação do consumo, de como que é, como ela prega a cultura. Só que isso é muito... apesar de ser muito presente, tô falando do Robocop, tá? Apesar de ser muito presente no filme, isso é só um pano de fundo. Você entende isso fácil, porque é muito escrachado, é muito jogado na sua cara. E a parte do Robocop em si, você tem aventura, você consegue aproveitar o filme sem essa palestra. No primeiro filme do Sobrevivente, também isso acontece. Isso é um pano de fundo, é uma parte da história, mas isso não rouba a cena. A parte da palestrinha, da luta de classe, vocês são ricos, nós somos pobres, a mídia é podre, as corporações não prestam, quem ganha dinheiro é ruim. Cara, isso incomoda nesse filme porque é demais. É muito cuspido na sua cara isso. É como se, cara, a todo momento eles tivessem que provar esse ponto. Não é necessário. Não era necessário. O filme por si só já faria isso. Uma outra coisa, eu daria mais protagonismo, eu daria mais tempo de tela pro personagem de Josh Brolin, que é o vilão, assim como no primeiro filme, que o vilão também tem mais tempo de tela. Colocaria mais identidade sim nos caçadores, porque, cara, são 5 caçadores onde a gente lembra de um. No primeiro filme, eu me recordo dos 4, são 4 ou 5. Eu só não sei o nome de 2, e um ainda eu desconfio que era alguma coisa com o Capitão Pátria, que eu me lembrei agora, que ele acaba nem participando do filme, ele só participa ali de uma montagem que eles fazem do personagem do Schwarzenegger sendo morto. Já os outros dois lá, o Sub-Zero, o Dynamo e o outro que taca fogo lá na galera, eu não lembro o nome do que taca fogo, mas eu lembro deles. Agora desse daqui eu não lembro nem direito o nome do cara que é o caçador principal. Faltou, tá, pessoal? Faltou muito isso. Já a parte dos revolucionários, eu achei legal mesmo, só que, de novo, tira as palestrinhas. Os 2 personagens revolucionários que aparecem, que é o primeiro, que é o irmão do garotinho que ajuda ele depois que ele estoura o hotel lá, e também o outro, que é o que ele manda, que é o Elton, que é o Scott Pilgrim. Cara, os 2 personagens são legais. Eles têm uma jornada legal durante o filme. Mas não precisava da palestrinha. Não precisava. A Amélia ser apresentada só no final, pra mim foi um erro. Ela tinha que ter sido uma personagem desenvolvida desde o começo. Tanto que quando chega no final, que ela vai pular de paraquedas, que ela fala que tá com a bomba, que ela tá apavorada, você não compra muito. Não deu tempo de você digerir aquela personagem. Ela é pouco desenvolvida. Então não tem impacto. A família do Ben Richards, que é a esposa e a filha, some. Não, sabe? Cara, de verdade, eu acho que eu não colocaria a família dele.
não colocaria aquela seleção, tá? Ou deixaria a família dele e tiraria aquela seleção, faria o Ben Richards roubar a empresa e aí ele ia parar no programa, porque, cara, ele passar pela triagem ali, pela avaliação, cara, aquilo meio que matou a essência, tá? Porque, obviamente, a maior parte do pessoal que tava lá, que era tudo mendigo, pobre e tal, eles sabem da verdade, então não tem como esconder. A não ser que eles matem todo mundo que vai ali para avaliação. Outra coisa, nossa, tô lembrando disso agora, tem os outros participantes, que são completamente descartáveis. Um participante, ele simplesmente é burro, tá? Ele não tem aptidão nenhuma, sequer é falado de algum crime que ele cometeu, pelo menos eu não lembro, e ele é burro. Ele morre no primeiro dia porque ele tá fugindo de todo mundo e ele vai numa cafeteria. Que merda, hein? Aí tem a lésbica, que é basicamente um homem cafajeste versão feminina, que eu achei péssima personagem, infelizmente. E essa personagem, cara, dá pra ver que ela foi colocada depois que esse roteiro tava pronto. Por quê? Ela aparece assim, o Ben Richards, que é o personagem do Glenn Power, ele tá ali esperando o elevador pra começar a avaliação. De repente essa mulher surge do nada. Ah, você tá no apartamento 27. Ah, eu sou sua vizinha. E fica amiga dele. Do nada. Lixo. Aí depois a gente descobre que ela é lésbica. Do nada. E durante o programa, quando ela vai ser caçada, ela tá tipo num puteiro de mulher. Lixo. Do nada. Cara, completamente gratuito. E é o que eu falei, se você trocasse ela por um homem não faria diferença. Até mesmo nos erros, porque se fosse um cara que aparecesse lá no elevador, nossa, eu sou seu vizinho, nossa, eu sou pegador, e no final é um personagem descartável, você não precisava estar no filme. Super lixo. Enfim, muito problema no roteiro, muito problema. Só que, gente, tirando essa parte do roteiro, todas as cenas de ação são legais. Todas. Até mesmo a da lésbica fugindo do cassino é legal, tá? Então, vale a pipoca. O filme, ele consegue te entregar um entretenimento. O que atrapalha são essas inconsistências do roteiro e as palestrinhas, tá? Volto a dizer, gente, não interessa para que lado é a palestrinha. Se tem demais, estraga o filme, que foi esse caso. Tanto que esse filme eu dei uma nota 6. Né? E vocês podem ver, eu apontei várias coisas que eu mudaria no filme. O final do filme, para mim, seria diferente, tá? Totalmente diferente. Eu sim faria ele atacar o prédio, porque ele não ataca o prédio, o avião dele cai antes de chegar no prédio, que é a última cena do filme, do avião. O avião cai antes de chegar no... Cara, eu faria ele meter o avião no prédio sim, tá? De verdade, eu faria tranquilamente. Se bem que não, né? Acho que os Estados Unidos ali e tal, o pessoal não ia gostar muito dessa história de tacar avião no prédio. Pensando melhor... Você é doido? Bom, vai da coragem do cara que fez, tá? Mas eu faria ele, pelo menos, ali, tacar fogo no prédio, que é o que ele promete ali no começo do filme. No geral, pessoal, o filme é divertido pra caramba, tá? Se você conseguir ignorar as palestrinhas e desligar o seu cérebro para pular essa parte de inconsistência no roteiro, porque pra mim isso é uma inconsistência, não é nem um buraco, é uma inconsistência, porque o roteiro desenvolve essas cenas, desenvolve a parte da família, desenvolve a parte da avaliação, desenvolve esses personagens que são completamente descartáveis, desenvolve rasamente. E a personagem que é a mais interessante, que é a Amélia, ela só vem no final, os caçadores não são desenvolvidos. Então, pra mim, é muito problema de roteiro e não de direção. É isso, pessoal. Não tenho muito o que falar. Esse filme é uma nota 6, ele poderia ser um nota 7, 7,5, se não tivesse esses problemas. Que pra mim são problemas graves, tá? Mas, cara, como o filme é muito bem feito, a gente tem a cena que os policiais entram na casa do Elton, que ele eletrifica o chão e taca água na galera, cara, é muito boa. O Elton, ele é tipo um Esqueceram de Mim versão violenta. Se bem que Esqueceram de Mim também é um pouco violento. Mas é legal pra caramba, tá? O outro personagem, que é o que... Eu não lembro o nome desse personagem, tá? Que é o primeiro revolucionário que ajuda ele depois do hotel. Ele tem tipo um blog, um folhetim ali e tal, revolucionário. É legal pra caramba esse personagem. O irmãozinho dele, eles têm uma irmãzinha ali que tá doente com câncer, aí ele até, o Ben até pergunta pra ele, fala, mas como que ela tem câncer? Ela tem 5 anos. Aí ele explica por causa de uma explosão que aconteceu, eu acho que em Rhode Island, e ele fala, tá, mas isso aqui não sai em lugar nenhum. Ele fala, porque a mídia esconde. Mas, cara, não precisava dessa palestrinha, você entendeu, né? Mas, cara, você entendeu que é um personagem que
tem um potencial. Não tô falando dessa parte que ele explica da irmã, tá? Tô falando da parte que ele mostra ali, que ele interpreta o sinal, que ele entende do jogo e tal. É legal pra caramba. A parte do hotel, que é a primeira vez que os caçadores encontram o Ben Richards, que ele vai tomar banho, aí os caras chegam e ele escapa por sorte, aí depois ele consegue fugir pro quarto, os caras entram, ele joga uma granada, o cara devolve pra ele, tudo, ele foge por causa dos atos. É legal pra caramba! No final, lá, a cena do avião, quando ele enfrenta os caçadores, é uma cena de ação legal, mas o plot dela, que é ele acreditando que a família dele morreu, que aqueles caras mataram a família dele, não faz muito sentido, mas a cena é legal. Então vocês entendem que o filme ele tem coisas muito legais, ele é um bom entretenimento, mas o roteiro estraga tudo. E a sensação que eu tive, tá? Isso aí é uma sensação que eu tive saindo do cinema, é que essa parte da palestrinha foi colocada depois, porque se vocês tirarem ela do filme, o filme melhora. Eu acho que a decisão de colocar a Amélia no final foi porque em determinado ponto ali, essa personagem ia aparecer no começo. Tanto que o Ben Richards, quando ele pega ela, eu tive essa sensação, tá? Eu acho que essa cena até foi filmada para essa personagem ter mais destaque. Porque quando ele sequestra ela no carro, ele sequestra entre aspas, meio que ele tá todo limpo. Então, assim, eu tive a sensação que esse filme foi mudado ali na mesa de edição pra enfiar as palestrinhas, e, cara, isso atrapalhou muito. Bom, pessoal, é isso. Eu não tenho mais muito o que falar desse filme. Eu gostei, eu acho que vale a pipoca, mas é uma a parte da palestrinha ali, essas inconsistências, me atrapalhou bastante. Bom, é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa aí seu comentário. Você já assistiu esse filme? Você achou que atrapalhou as palestrinhas? Você achou que não atrapalhou? Você acha que tem que ser isso mesmo? Que o cinema tem que ser baseado na palestrinha, na crítica social foda? Enfim, deixa aí seu comentário, fala o que você achou do filme, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todo mundo que aguentou o meu humor insuportável até agora. E nos vemos no próximo vídeo, né? Até mais. Tchau, tchau.